Salve, minha gente! Sejam todos bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Aqui comigo é Eric Camacho. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Estamos fazendo a leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 14. Antes da gente retomar a leitura, eu peço a você, por favor, assista o vídeo até o final, deixe o seu like, se não é o caso ainda, inscreva-se no canal, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais e ao final deixa aí um comentário, nem que seja um foguinho aí, tá certo? Então vamos lá. Sétima parte, fim do reino de Israel. Capítulo 14. Amazias em Judá. Progresso na legislação. Amazias, filho de Joás, começou a reinar em Judá no segundo ano do rei Joás, filho de Joacás, rei de Israel. Ele tinha 25 anos quando subiu ao trono e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Joadem e era natural de Jerusalém. Fez o que o Senhor aprova, mas não como seu antepassado Davi. Seguiu em tudo o seu pai Joás. Todavia, os lugares altos não desapareceram e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nos lugares altos. Tendo consolidado o poder em suas mãos, Amazias mandou matar os oficiais que tinham assassinado o rei, seu pai. Ele, porém, não mandou matar os filhos de assassinos, respeitando assim o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor ordena: os pais não serão mortos por causa de seus filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Amazias derrotou os edomitas no Vale do Sal, cerca de 10.000 homens. Durante a guerra, conquistou Rocha e mudou o nome dela para Jecetel, nome que conserva até hoje. Amazias mandou então emissários a Joás, filho de Joacás e neto de Jeú, rei de Israel, com esta mensagem: venha para me enfrentar. Joás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá, com esta mensagem: o espinheiro do Líbano mandou dizer para o cedro do Líbano: dê-me sua filha como esposa para meu filho. Mas as feras do Líbano passaram e pisotearam o espinheiro. Você derrotou Edom e se encheu de orgulho. Celebre sua glória, mas fique em casa, porque você quer se meter numa guerra desastrosa, provocando a sua ruína e a ruína de Judá. Amazias, porém, não fez caso. Então Joás, rei de Israel, foi enfrentar Amazias, rei de Judá, em Bet-Sames, que pertence a Judá. E Judá foi derrotado por Israel e cada um fugiu para sua tenda. Em Bet-Sames, Joás, rei de Israel, prendeu Amazias, filho de Joás e neto de Ocosias, e o levou para Jerusalém. Fez uma brecha de 200 metros na muralha de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta do ângulo, e se apoderou do ouro, da prata e de todos os objetos que estavam no templo do Senhor e no tesouro do palácio real. Além disso, tomou reféns e voltou para Samaria. O resto da história de Joás, todas as suas façanhas militares e a guerra que fez contra Amazias, rei de Judá, tudo está escrito nos anais dos reis de Israel. Joás foi juntar-se a seus antepassados e foi enterrado em Samaria, com os reis de Israel. E seu filho Jeroboão lhe sucedeu no trono. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. O resto da história de Amazias está escrito nos anais dos reis de Judá. Ele foi vítima de uma conspiração em Jerusalém e fugiu para Laquis, mas foi perseguido até Laquis e aí o mataram. Transportaram seu corpo a cavalo e o enterraram em Jerusalém junto com seus antepassados na cidade de Davi. Todo o povo de Judá escolheu então Osias, que tinha 16 anos, e proclamaram rei no lugar de seu pai Amazias. Foi ele que reconstruiu Elate e a reconquistou para Judá depois que Amazias morreu. Jeroboão II, em Israel. Desenvolvimento e problemas sociais. Jeroboão, filho de Joás, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no ano 15 do rei Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Ele reinou 41 anos, fez o que Javé reprova
e não se afastou de todos os pecados que Jeroboão, filho de Nabate, tinha feito Israel cometer. Jeroboão restabeleceu as fronteiras de Israel, desde a entrada de Emate até o mar da Arabá, conforme a palavra do Senhor, o Deus de Israel, anunciada através do seu servo, o profeta Jonas, filho de Amate, natural de Gat-Ofer. De fato, o Senhor viu que a aflição de Israel era muito amarga, pois não havia nem escravo nem livre que fosse em socorro de Israel. Como o Senhor não havia decidido apagar o nome de Israel debaixo do céu, então o libertou através de Jeroboão, filho de Joás. O resto da história de Jeroboão, do que ele fez, suas façanhas e guerras, como reconquistou para Israel Damasco e Emate, que tinham pertencido a Judá, tudo isso está escrito nos anais dos reis de Israel. Jeroboão juntou-se a seus antepassados e foi enterrado em Samaria, junto aos reis de Israel, e seu filho Zacarias lhe sucedeu no trono. Capítulo 15. Osias em Judá, um longo reinado. Osias, filho de Amazias, começou a reinar em Judá no ano 27 de Jeroboão, rei de Israel. Ele tinha 16 anos quando subiu ao trono e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Jaquelias e era natural de Jerusalém. Fez o que o Senhor aprova, como tinha feito seu pai Amazias. Os lugares altos, porém, não desapareceram, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nos lugares altos. Contudo, o Senhor feriu o rei com lepra, que durou até a sua morte. Por isso ele ficou fechado num quarto, enquanto seu filho Joatão, chefe do palácio, governava o povo. O resto da história de Osias e do que ele fez, tudo está escrito nos anais dos reis de Judá. Osias morreu e foi enterrado com seus antepassados na cidade de Davi, e seu filho Joatão lhe sucedeu no trono. Zacarias em Israel. Começa a anarquia. Zacarias, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel em Samaria no ano 38 de Osias, rei de Judá. Ele reinou 6 meses, fez o que o Senhor reprova, como seus antepassados, e não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nabate, tinha feito Israel cometer. Selum, filho de Jabes, fez uma conspiração contra Zacarias e o matou em Jeblaã, e usurpou o trono. O resto da história de Zacarias está escrito nos anais dos reis de Israel. Aconteceu então que o Senhor tinha dito a Jeú: seus filhos se assentarão no trono de Israel até a 4ª geração. Selum em Israel, reinado breve. Selum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Osias, rei de Judá. Ele reinou 1 mês em Samaria. Manaém, filho de Gade, partiu de Tersa, entrou em Samaria, matou Selum, filho de Jabes, e usurpou o trono. O resto da história de Selum e a conspiração que ele tramou, tudo está escrito nos anais dos reis de Israel. Manaém devastou Táfua e seu território, matando todos os seus habitantes, porque não lhe haviam aberto as portas quando ele saiu de Tersa. Manaém arrasou a cidade e rasgou o ventre de todas as mulheres grávidas. Manaém em Israel, o começo do fim. Manaém, filho de Gade, começou a reinar em Israel no ano 39 de Osias, rei de Judá. Ele reinou 10 anos em Samaria. Fez o que o Senhor reprova e não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nabate, fizera Israel cometer. No seu tempo, Pul, rei da Assíria, invadiu o país. Manaém pagou a Pul 34 toneladas de prata, para que Pul o apoiasse e o mantivesse no trono. Manaém requereu essa contribuição de todos os notáveis de Israel, de cada um cerca de meio quilo de prata, para dar ao rei da Assíria. Então o rei da Assíria se retirou, dando fim à ocupação do país. O resto da história de Manaém e do que ele fez, tudo está escrito nos anais dos reis de Israel. Manaém se juntou a seus antepassados, e seu filho Facéias lhe sucedeu no trono. Facéias em Israel, proteção inútil. Facéias, filho de Manaém, começou a reinar em Israel no ano 50 de Osias, rei de Judá. Ele reinou 2 anos em Samaria.
fez o que o Senhor reprova e não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, fizera Israel cometer. Seu oficial Faseia, filho de Romelias, conspirou contra ele e o assassinou na torre do palácio real em Samaria. Trazendo consigo 50 homens de Galaade, Faseia matou o rei e usurpou o trono. O resto da história de Faceias está escrito nos anais dos reis de Israel. Faseia em Israel, o avanço assírio. Faseia, filho de Romelias, começou a reinar em Israel no ano 52 de Osias, rei de Judá. Ele reinou 20 anos em Samaria. Fez o que o Senhor reprova e não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nabate, fizera a Israel cometer. No tempo de Faseia, rei de Israel, Teglat-Falazar, rei da Assíria, se apoderou de Aion, Abel-Bet-Maaca, Janoe, Sedes, Hassor, Galaade, Galileia e toda a região de Neftali, e deportou seus habitantes para a Síria. No ano 20 de Joatão, filho de Osias, Oséias, filho de Ela, fez uma conspiração contra Faseia, filho de Romelias. O matou e lhe usurpou o poder. O resto da história de Faseia e do que ele fez, tudo está escrito nos anais dos reis de Israel. Joatão em Judá, o preço da neutralidade. Joatão, filho de Osias, começou a reinar em Judá no segundo ano de Faseia, filho de Romelias, rei de Israel. Ele tinha 25 anos quando subiu ao trono e reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Sadoc. Fez o que o Senhor aprova e imitou em tudo o comportamento de seu pai Osias. Os lugares altos, porém, não desapareceram e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nos lugares altos. Foi ele que construiu a porta superior do templo do Senhor. O resto da história de Joatão e do que ele fez, tudo está escrito nos anais dos reis de Judá. Nesses dias, o Senhor começou a mandar Rassom, rei de Arã, e Faseia, filho de Romelias, contra Judá. Joatão morreu e foi enterrado com seus antepassados na cidade de Davi, seu antepassado. Seu filho Acaz lhe sucedeu no trono. Muito bem, obrigado a você que acompanhou a leitura desses 2 capítulos. Desejo a você um ótimo dia. Amanhã a gente está de volta, não esqueça aí de deixar o seu like, de deixar o seu comentário também. Um grande abraço e tchau.